Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Aqui quem vos fala é o professor Cristiano. Quem está vendo pela primeira vez esse vídeo, eu trabalho com matemática financeira e estatística, tá? Então eu faço algumas videoaulas só para apresentar meu trabalho, né? E no final, mantendo a tradição, vou fazer um merchan aí, tá? Então, o assunto que eu trago nesta videoaula é sobre teste de hipótese para média com variância conhecida para uma população. Eu vou passar um pouco de teoria, tá? Mas o foco aqui é na parte prática, tá? Porque nas universidades é, a estatística é trabalhada de uma forma muito teórica e pouco prática, né? Não estou dizendo aqui e nem dizendo que a teoria não é importante, mas a parte prática ela não pode ser negligenciada porque as empresas aí elas exigem bem essa parte prática, né? No uso de ferramentas aí para a aplicação das técnicas estatísticas. Então vamos lá, vamos para a aula. Então vamos feita essa primeira apresentação, depois eu volto com mais detalhes aí em relação a contatos e trabalhos, etc. Então vamos lá. Então, aqui o que é o teste de hipótese? O teste de hipótese é uma técnica estatística aplicada para fazer estimação de parâmetros populacionais. Mas o que é um parâmetro? Um parâmetro é um valor fixo que descreve alguma característica da população, mas, porém, na maioria das situações, estes parâmetros são desconhecidos devido ao tamanho da amostra. Então, os parâmetros mais utilizados são a média, a variância, o desvio padrão e a proporção. Se os senhores observarem, está tudo com letras gregas, tá? Então, por quê? Porque são valores fixos, tá? Então, isso já é uma regra aí de anotação, tá? É o padrão que é seguido. E para fazer as estimações, a gente utiliza-se estatísticas, tá? Então, as estatísticas nada mais é do que estimadores, tá? Mas são estimadores pontuais, tá? Ainda tem uma outra técnica chamada de intervalo de confiança, mas aqui a gente vai usar teste de hipóteses. Então, como que é o teste de hipótese? Então, no teste de hipótese, você tem duas hipóteses. Uma chamada hipótese nula, que admite-se como verdadeira. É claro que depois essa suposição ela é testada, né, pela observação dos valores amostrais, tá? E você tem uma hipótese alternativa. Então, aqui você pode ter um teste bilateral, né? Aqui bilateral, onde você é apresentado duas regiões críticas, regiões aonde vocês vão rejeitar H0, né? Aqui você tem teste, aqui pode ser chamado de bicaudal ou bilateral. Aqui é um teste unilateral à esquerda ou bicaudal à esquerda, tá? Então, por quê? Porque aqui, na hipótese alternativa, eu estou verificando se a média populacional é menor do que a, a média da hipótese nula. E aqui eu tenho um teste unicaudal à direita ou unilateral à direita, tá? Que aqui a relação é de maior. E no segundo aqui é a esquerda porque a relação é de menor, tá? Então, eu posso ter testes de hipótese bilaterais ou unilaterais, tá? Então, para isso, para se fazer o teste, ele é fixado um nível de significância, tá? Que é denotada pela letra grega alfa. O que é o nível de significância de um teste de hipótese? É a probabilidade do erro tipo 1. O que é a probabilidade do erro tipo 1? De você rejeitar uma hipótese verdadeira. Então, H0 é verdadeira e você rejeita, né? É rejeitar H0, dado que H0 é verdadeiro. Então, isso é um erro muito sério. Por exemplo, se fosse um estudo de medicamento e H0 diz que o medicamento é eficaz e você rejeita, então você não vai fazer uso do medicamento. E
com relação aos efeitos colaterais é que, devido à falta do medicamento, ocorrer várias mortes ou até mesmo epidemias, né? Então, esse erro, por ser considerado um erro mais grave, ele tem um controle mais rígido, né? Então, os valores normalmente fixados não é uma regra, poderia ser outros valores, poderia ser, mas os valores mais utilizados é 1%, 5%, 10%, mas fica livre aí a utilização de outros valores, tá? Mas o padrão é esse, tá? Daí quando você tem um estudo de medicamento, que exige-se um controle menor, é fixado normalmente 1%. Controles de qualidade, por exemplo, às vezes fixa 5% ou 10%. Então, como que é realizado? Qual que é a ideia aqui? Então, a ideia é que eu vou calcular a estatística teste, tá? Para esse teste, para a média populacional, a estatística teste é a diferença entre a média amostral menos a hipótese nula, dividido pelo erro padrão. O erro padrão é o quanto que os dados estão se desviando da média, né? Aqui da média populacional. Então, aqui é sigma, que é o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada de n, tá? E essa estatística ela vai seguir uma distribuição normal, padrão, com média 0 e variância 1. E daí a gente tem critérios de decisão. Então, como que a gente decide se a gente vai rejeitar ou aceitar a hipótese nula? Então, os valores de Z são divididos em regiões, tá? Então, tem o que a gente chama de região crítica e de região de aceitação. Aqui está no caso de um teste bilateral, né? Então, você tem os valores tabelados e o valor do teste. Então, se o valor do teste for menor ou maior do que os valores tabelados, então você rejeita H0. Caso contrário, você aceita. Então, para isso ficar mais claro, eu vou apresentar a vocês o PowerPoint. O GeoGebra. Então, o GeoGebra é um aplicativo, para quem não conhece, utilizado no ensino da matemática, tá? Tem até uma comunidade aí de professores que divulgam vários trabalhos, várias aulas, né? Na página geogebra.org. Então, aqui tem a probabilidade, ele vai abrir aqui. Aqui, essa curva aqui é a distribuição normal, essa que parece um sino aqui. Então, como que eu faria o teste bilateral? Então, o teste bilateral ficaria assim, ó. Digamos que o valor tabelado no teste bilateral é menos 1 e 1. Então, a região que está em azul aqui seria a região crítica, aonde você rejeitaria H0. E essa região branca, entre as duas regiões, e azul é a região de aceitação. Então, eu vou calcular o z-teste e vou calcular o seu valor. Se o valor do z-teste para este exemplo aí, esta configuração, for menor do que menos 1 ou maior que 1, eu rejeito H0. Tá? Eu rejeito. Se o valor do z-teste ficar entre menos 1 e 1, eu não rejeito H0. Tá? Então é assim que a gente aplica. E é claro, aqui eu posso ter o teste unilateral à esquerda, porque daí aqui eu só vou ter duas regiões, tá? A região em azul é a região crítica e a região em branco é a região de aceitação, tá? E eu tenho a direita também, né? Então a região, daí eu estou fazendo o teste unilateral à direita, tá? Então é assim que a gente faz, ok? Uma outra possibilidade também é usar o nível descritivo conhecido como p-valor. Então, se o p-valor é a probabilidade de você obter um valor mais extremo do que encontrado na amostra, tá? A gente vai ver isso no exemplo, aí vai ficar mais claro. Então, se o p-valor, o nível descritivo, for menor do que alfa, você rejeita K0. Porém, se o p-valor for maior ou igual ao nível de significância, o p-valor menor do que o nível de significância, você rejeita H0.
Porém, contudo, todavia, se o p-valor for maior ou igual a alfa, você não pode rejeitar H0, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, para nós compreendermos melhor, vamos utilizar na prática aqui algumas ferramentas. Então, você pode utilizar o Excel, a linguagem R, o GeoGebra, que eu já estou utilizando aqui, ou o Python. É claro que se você está trabalhando com um volume grande de dados, Big Data, né? O que é mais recomendado aqui seria a aplicação da linguagem R ou da linguagem Python, né? Para análise de dados, tá? Mas também pode ser usado o Excel ou o GeoGebra, tá? Isso, é claro, vai depender do volume dos dados aí. Então, agora vamos ao exemplo. Então, só salientando aqui que eu vou utilizar o Excel nesta aula, a linguagem R e o GeoGebra, tá? Python eu vou deixar para vocês pesquisarem. Então, vamos lá. Vamos ao problema. Então, o problema consiste no seguinte. Uma companhia de cigarros anuncia que o índice médio de nicotina dos cigarros que fabrica apresenta-se abaixo de 23 miligramas. Então, uma fábrica, uma companhia de cigarros, produz cigarros e o fabricante ele afirma que o nível de nicotina de cada cigarro é menor do que 23 miligramas. Um laboratório realiza 6 análises desse índice, obtendo as seguintes estimativas para os índices. Então, o primeiro lá deu 27, 24, depois 21, 25, 26, 22. Esses são os índices que foram encontrados numa amostra de 6 cigarros. Sabe-se que o índice de nicotina se distribui normalmente. Então, os índices seguem uma distribuição normal, com variância igual a 4,86 miligramas por quadrado, aqui, então, eu já conheço qual é a distribuição e a variância populacional, tá? Só uma ressalva aqui. Digamos que você não conhecesse a distribuição em que a variável segue, ou a distribuição da probabilidade da variável. Você poderia fazer o seguinte, pegar um volume maior de observações, pelo menos 30. Por quê? Porque tem um teorema na estatística chamado Teorema Central por Limite, que diz o seguinte, independentemente da distribuição em que a variável aleatória segue, a média da variável aleatória sempre seguirá uma distribuição normal, tá? Seguirá assintoticamente, né? A média da variável aleatória seguirá assintoticamente uma distribuição normal. O que eu quero dizer com isso? Que quanto maior o volume da amostra, mais próximo a distribuição da média da variável aleatória seguirá uma distribuição normal. Tá? Então aqui eu pegaria 30. Mas como eu já tenho esse conhecimento prévio da distribuição dos dados e da sua variância populacional por estudos anteriores, né? Então há sempre realizado vários estudos e você vai conhecendo mais sobre os dados. Então aqui eu já posso pegar uma amostra menor. Tá? Então aqui ele pode-se aceitar ao nível de 10% de significância, afirmação do fabricante. Então a gente pode aceitar ou rejeitar ao nível de 10%. Então aqui está montado o teste de hipótese, tá? De vez aqui eu colocar igual na hipótese nula, eu coloquei maior ou igual, tá? Então é uma hipótese contra a outra, ao nível de 10%. Então, a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai ter que calcular o z-teste, ou a estatística ali calculada, né? E depois o valor tabelado. E aqui eu vou fazer um teste unilateral à esquerda. Então, para isso, eu vou usar o Excel, tá? Então, vamos lá no Excel. Então, aqui eu vou digitar os índices. Então, só observando aqui os índices, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que... vou ter que... Só um pouquinho. Tem os valores anotados aqui. Vou voltar lá. Bom,
pouco, pessoal, para não ter os valores anotados, os índices. Então, primeiro o teu 27, o segundo índice teu 24. Eu só quero ver se essa parte está sendo gravada, tá? 24. Depois deu 21. Depois deu 25. 26. São os valores observados, né? Pronto, o nível de nicotina da amostra de 6 cigarros foram esses aqui. Então agora aqui eu vou ter que calcular os parâmetros, tá? Então aqui eu vou calcular os parâmetros. Então aqui primeiro eu vou calcular a média amostral. A média amostral. Depois aqui eu vou calcular o desvio padrão populacional e o número de observações, tá? Então aqui eu vou usar já as funções do Excel para se fazer isso. Aqui eu só vou ajustar. Então aqui, ó, para eu calcular a média, eu posso usar a fórmula média do Excel. E aqui ele vai me calcular a média desses valores aqui. Pronto. Então aqui deu 24,6. Aqui, como foi dado a variância populacional, para eu achar o desvio padrão populacional, basta eu calcular a raiz. Então, vou calcular a raiz de 4,86, que é a variância lá. Está aqui. Esses dois números aqui eu vou deixar na forma de número. Deixar só apenas com duas casas após a vírgula, tá? Aqui, eu vou contar. Eu vou usar a função conta número, né? Claro que aqui talvez não precisasse, mas de repente você está trabalhando com um número maior de dados, então é importante você conhecer a função aí. Então aqui tem o 6, tá? Eu só vou centralizar. Agora eu vou fazer o teste realmente de hipótese, né? Agora aqui eu vou fazer o teste de hipótese para a média. Então aqui eu tenho o H0. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o Z-teste. O Z-teste. O Z-teste, tá? Então o Z-teste como que eu vou calcular? Usando fórmulas no Excel. Então é igual. Vou pegar a média amostral, fazer menos a hipótese nula, que é 23. Daí eu tenho que dividir isso pelo erro padrão. Então o erro padrão o que vai ser? Vai ser a média. A média não, o desvio padrão aqui. Desvio padrão dividido pela raiz da amostra, que foi 6. Tá? Você pode digitar diretamente os valores ou selecionar as células como eu estou fazendo. Então aqui já foi calculado. Aqui eu vou deixar no formato de número também. Duas casas decimal. Agora a gente tem que calcular o valor tabelado. Agora. Comparar esses dois valores. Lembrando que o nível de significância, não, o valor do alfa, foi de 0,05, tá? Estou fazendo aqui, só vou deixar um pouco maior, tá? Ficou melhor. Então aqui, ó, eu estou fazendo, então aqui eu calculei a média, a função média, aqui eu calculei a raiz quadrada de 4,86 e aqui eu calculei a quantidade de elementos na minha amostra. Aqui é o alfa e aqui eu usei a estatística teste para calcular o valor de z-teste, né? Agora aqui eu vou calcular o valor z tabelado. Esse aqui é o tabelado, que vai me fazer a fronteira da minha região crítica. Então, para isso, você pode digitar diretamente a função aqui, ou como eu fiz com relação à média, ou clicar nesse fx aqui. Então ele vai abrir aqui, ó. Aqui tem uma lista enorme, né? Se você pegar tudo, ele vai pegar todas as funções do Excel. Mas como a gente está trabalhando com estatística, você pode vir aqui e selecionar estatística. Ó. Então agora eu quero calcular o inverso, né? Eu quero calcular o valor do Z a partir do valor do alfa. Então aqui eu vou usar essa função. Deixa eu ver se ela está aqui. Ó.
Essa aqui, ó, inverte norm P. Norm P porque é padrão, né? Ele vai considerar sempre média zero e variância igual a 1. Tá aqui. Então aqui eu tenho que calcular a probabilidade. Então a probabilidade que eu vou... Ah, aqui não é 0,5, né? Só um pouco, desculpa, aqui é 0,10, né? 0,10. Agora eu vou voltar lá na função. Tá? Como eu já digitei a função, não vou voltar lá. Agora sim, agora que está certo o valor, eu arrumei o valor. Pronto. Então agora aqui eu vou jogar esses 10% aqui. Aí ele vai me calcular. Aqui também eu vou colocar em forma de número. E aqui o que a gente observa? Que o valor do v-teste foi maior do que o valor tabelado. Como é um teste à esquerda, então caiu na região de aceitação. Né? Se a gente olhar aqui para o GeoGebra, vamos só colocar a região à esquerda aqui. Aqui eu vou diminuir aqui até chegar no valor encontrado, que foi 2. Aqui é 10%, né? Aí. Então foi essa região aqui, ó. O 1,3 está para cá, ó. Está na região azul, ó. 1,3 está acima de 1. Tá? Então ele caiu na região de aceitação. O valor de Z caiu aqui, ó. Nesta parte aqui. Né? Então a gente não pode rejeitar a H0. Então essa é a conclusão que a gente tem. Tá? Eu poderia também calcular o p-valor também, né? O p-valor, como que eu calcularia o p-valor? Então aqui, só ajustar aqui a coluna, o p-valor, como que a gente pode encontrar? Você vem aqui em fx, vamos agora utilizar uma outra função estatística, que é a distribuição, o cálculo, agora não é o cálculo do z, agora é o cálculo da probabilidade. Então, né? Então para calcular a probabilidade, a gente utiliza a área delimitada pela curva gaussiana. Vou escolher essa aqui, que é a distribuição normal. A gente sempre usa acumulada, tá? Aqui eu vou usar acumulada, que é a área esquerda. Então o valor do z que eu encontrei aqui, ó, foi esse aqui. Valor 1. E está aqui o p-valor, ó. Tá? Então, como o p-valor foi muito maior que 0,05, né? Porque o alfa aqui é 0,10. Desculpe, 0,10. Então, como foi muito maior que 0,10, então, como o p-valor foi maior que alfa, então a gente rejeita. A gente não rejeita H0. A gente não rejeita H0. Tá? Não podemos rejeitar H0. Então, conclusão aqui. Não rejeita-se a hipótese nula, que é o H0. Tá bom? Esta é a conclusão que a gente tem aqui. Ok? Então, isso aqui é feito no Excel. A gente pode também fazer o mesmo estudo utilizando o GeoGebra. E tem essa parte aqui da estatística que a gente pode usar. Então, aqui ó, tem vários testes que você pode fazer. Aqui a gente só está fazendo para média em relação a uma população. Então, qual que é a hipótese nula? Que o nível de nicotina é 23 miligramas. Daí, qual o tipo de teste? É unilateral à esquerda, unilateral à direita ou bilateral? Unilateral à esquerda. Qual que foi a média encontrada? Então, a gente volta aqui no Excel e vê lá, 24, 17. Qual que foi o desvio padrão? Olha lá no Excel, 2,20. Ah, aqui ele usa ponto, tá? Ele usa ponto aqui. Qual o número de amostra? 6. Daí está um índice. Veja aqui, ó, ele já me dá um resumo do teste. A média, o desvio padrão, o erro padrão, que é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n, é quanto é a variação ou o desvio
que os dados têm em relação à média. O N, que é o tamanho da amostra, o valor do Z, que foi 1.30, que foi o mesmo encontrado aqui no Excel, 1.30, e o p-valor, que foi 0.90, que foi o mesmo valor que a gente encontrou aqui, bem maior que 0,10. Então a gente não pode rejeitar a K0, porque caiu numa região de aceitação. Tá? Então aqui, esse seria como procederia aqui no GeoGebra. Tá? Então agora eu vou só fechar o GeoGebra, que não vamos mais usar. O Excel também eu vou fechar, porque não vou mais aplicar. E eu vou abrir aqui o R. Tá? Aqui para o R eu vou usar uma IDE, que é o RStudio. O RStudio é uma IDE que te facilita. O que é uma IDE? A IDE é uma estrutura que te facilita na hora de você fazer uma programação aí. Tá? É chamado de ambiente de desenvolvimento, tá? Então aqui ele está abrindo, aqui eu já deixei preparado o script, tá? Então aqui, só para quem não conhece o RStudio, tá? Então aqui são os arquivos que eu importo, aqui são as bibliotecas disponíveis, os pacotes, tá? Que às vezes eu tenho que importar para fazer o tratamento de dados. Aqui são os dados que eu importei. Essa região aqui seria um script, onde eu escrevo, e aqui o console, onde eu vou digitar os dados aqui. Então, para limpar toda essa parte escrita, eu posso simplesmente vir na vassourinha e clicar aqui, ó, ele limpou. Então, agora eu vou explicar um pouco das funções do R. É o seguinte, esse primeira linha de comando, ele é um vetor, que são as informações que a gente observou lá. Então, eu vou botar um run. Esse C aqui é concat, tá? É de concatenação, estou criando um vetor. Aqui eu vou digitar diretamente no console, o comando X, só para a gente ver os dados, ó, são esses aqui. E daí, para eu determinar as estatísticas descritivas em relação a esse conjunto de dados, tem um comando chamado summary, que a gente dá um run aqui, ele vai me dar o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média. Tá? Por que eu usei esse summary? Para justamente obter a média, que é um valor que eu vou usar para calcular o z-test. Tá? Este comando aqui eu calculo o z-test. Tá? Aqui eu vou digitar diretamente no console, só para saber o valor certinho do z-test. Deu 1.30, que é 1,30, né? O mesmo valor que a gente encontrou lá no Excel. Agora eu vou calcular o valor tabelado, o valor do Z. Né? Aqui ele usa acumulado, então ele vai já me dar o valor certinho do valor do Z, do valor fronteira ali da minha região crítica, né? Então só vou digitar um one aqui para... Aqui eu vou digitar diretamente no console o valor. Tem o mesmo valor que a gente encontrou, 1.28, aqui só com mais casas decimais. Então aqui, se a gente comparar os valores, como o valor do z-test é maior do que o valor tabelado, então caiu na região de aceitação, então a gente não pode rejeitar H0. Tá? A gente pode colocar isso aqui no único vetor e depois apresentar o resultado. Aí. E aqui agora eu vou calcular o p-valor, né? Utilizando o valor do teste que a gente obteve. E aqui no console eu vou digitar o valor. Ele vai me dar. Então é isso, tá? Então é muito simples usar aqui o R para fazer análise de dados. Você pode fazer analogamente no Python, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para vocês pesquisarem isso. Então tá aqui, tá? Então agora voltando lá no PowerPoint. Então aí a aula foi isso. Eu agradeço a visualização de quem assistiu até aqui. Eu vou deixar meu contato, meu
What's Business, e também deixar meu endereço no LinkedIn para quem quiser precisar de uma assessoria aqui, aulas, quem estiver fazendo matemática financeira, estatística na universidade, ou prestando um vestibular, né? Ou se preparando para um concurso, por exemplo, para auditor fiscal, pode entrar em contato comigo, tá? E daí a gente pode programar umas aulas aí, tá? Pode ser presencial ou também pode ser feito online, tá? Pode fazer, é possível aulas online, tá bom? Então eu agradeço a visualização, até uma próxima aula. Remember students, see you a next class.